Bom dia, meus queridos, minhas queridas da turma avançada. Como eu tinha combinado com vocês, nós hoje estamos tendo essa aula gravada como parte da minha estratégia de não deixar que a gente tenha dias sem aula. Só se for o último caso mesmo que a gente vai ter uma ocasião em que não haverá aula. Ao que parece, próxima semana, que vai ter o aulão, por exemplo, de revisão para o simulado, será um desses dias. Mas eu quero combinar com vocês para que a gente não fique 2 fins de semana seguidos sem aula, porque vai ter o aulão no mesmo horário, que é 9 às 12, né? No sábado que vem, e vai ter o simulado no sábado seguinte. Eu não queria que vocês tivessem aula no dia do simulado para poder se dedicarem mais a essa tarefa do simulado. Ou então, pelo menos, se a gente tivesse pelo menos só 2 horas de aula. Mas eu combino melhor com vocês, tá? Pode ser que a gente venha a ter alguma coisa no domingo, não sei, mas é interessante que a gente não fique tanto tempo sem ter esse contato, tudo bem? Muito embora no curso presencial a gente precisa, a ideia seria essa, a gente não teria acesso a tanta aula sim, como a gente está tendo agora, seria mais espaçado, 15 a 21 dias, mas é legal ter aula todo sábado, né? Então, vamos lá, seguindo aqui, gravei para vocês, deixa eu coçar minha orelha. Ó, não vai ter corte, meu. O ao vivo é aquela coisa, né? A gente conversa, a gente dialoga, vocês falam uma besteira daí, eu falo mais besteiras ainda multiplicado por 10 daqui, mas enfim, vai ser do mesmo jeito como se estivesse numa aula ao vivo. O negócio é que eu estou usando aqui o OBS, de novo, voltei para o OBS, mas como não está em streaming, então eu acredito que a coisa vai dar certo. Quando terminar, ele vai gravar esse vídeo diretamente e eu vou publicar no YouTube. Vocês estão assistindo aqui agora porque deu certo. Danado é que se eu tiver feito tudo isso não der certo, aí vocês amanhã vão estar me recebendo um pedido de desculpa, mas eu acho que não. Vocês vão estar assistindo essa aula aqui sossegadamente. O que é que nós temos? Claro, como sempre, chegando aqui, vem nossa escola, deixa eu ligar o ventilador que está muito quente. Rumo à vitória, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Essa é a hora que você diz amém, eu recebo. Meu senhor, teu filho, tua filha está pronto, está pronta. Pode descer sobre mim essa tua bênção. Amém. Vamos de quê? Meme da semana. Claro, como sempre tem que ser, o meme da semana não é necessariamente o meme atual da semana, mas é aquilo que eu trago para vocês para, enfim, a gente fazer algumas reflexões necessárias. O que tenho aqui para vocês? Aqui. Olha só, vocês vão fazer uma prova de um simulado no dia 8 de agosto. Então não deixe para estudar de última hora, porque senão acontece isso que você está vendo nesse meme aqui. Estudo de um dia antes, como é que é? Você confiante, lá com sua pistolinha na mão, e a prova final encara você o quê? Como um dragão, como um canhão, com a bazuca. Não deixe que isso aconteça na sua vida, meu irmão, minha irmã. Minha irmã, bota a prova no bolso, estude, se prepare com antecedência para quando chegar lá, ó, nocaute. Nocaute na prova, não em você. Vai fazer que nem um boy uma vez no IFRN, que eu estava esperando ele do lado de fora, ele foi fazer a prova, depois quando voltou, estava esperando a galera toda. Esse boy encostou em mim. Hoje ele é músico até. Não tem nada a ver isso, mas ele é músico hoje. Então o que acontece é que o boy chegou do meu lado, começou a conversar e eu não percebia que ele estava começando a ficar amarelo, mudar de cor, branco. E de repente eu conversando com ele, perguntou umas coisas, ele parou de falar. Quando eu olhei para o lado, ele estava caído no chão, tinha desmaiado. Ele não tinha se preparado direito, nem comido direito antes da prova, foi fazer a prova do IF com fome, quando chegou, terminou, pum, a prova deu o nocaute final dele nos meus pés. Claro que depois que eu o socorri, botei ele de pé na cadeira, eu malhei bastante, porque não pode acontecer uma coisa dessa e não ter ninguém do lado para rir de alguém que sofre esse tipo de coisa, né, minha gente? Tem que ter. Então eu cumpri esse papel muito bem, obrigado. Mais um meme da semana, se isso aconteceu com você, você aí, internalize e diz, sim, senhor, aconteceu. Aí, durante a prova, o professor para do seu lado, olha a sua folha e grita, gente, leiam bem as perguntas. Mas não é bem assim, né? O professor diz, gente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Vocês não estão lendo as perguntas, não? Gente, lê essas perguntas, gente, pelo amor de Deus. Para mexer em celular, vocês são sabidos. Para poder ler umas perguntas, vocês não conseguem. Não é isso que acontece às vezes? Acontece, que eu sei que acontece. Não que eu faça isso com meus alunos, não que eu diga isso para meus alunos. Eu conheço professor que teve um camarada que fez, um boy, fez uma pergunta tão assim, que o professor achou tão tosca, que na hora o professor começou a se debater como se estivesse tendo convulsão no palanque da sala. O boy ficou tão constrangido, não sei nem se esse menino hoje em dia virou algum marginal por causa dessa atitude do professor. Porque, meu Deus do céu, pensa que coisa, foi constrangedor. Não vou dizer quem é o professor, até nem lembro dele, para falar a verdade. Então vamos seguir aqui, ó.
Esse é o meme que passa um pouco da nossa história pela nossa cabeça, né? E aqui o garoto. Aí eu decidi chamar esse meme de Ensinando com Ternura. É um videozinho que tem na internet que mostra exatamente como é que deve ser uma relação entre um familiar e o seu filho, o seu tutorando, o seu sobrinho, a criança. A pureza da criança se demonstra quando ela é desafiada. Quando ela é desafiada, ela mostra exatamente aquilo que ela é capaz. E a relação da educação desabrocha como deve ser realmente uma relação entre educando e educador. Então, saca aqui o que aconteceu nesse vídeo. Alguns de vocês já conhecem, com certeza. Olha pro livro. A Paloma. E-E-R-O-L-A. Que nome é? Ela. A carinha da criança, tininho, bilu, bilu, meu filho, que coisa. Vamos lá. E aí tem umas imagens, na verdade essas fotografias foram feitas durante a quarentena aqui no condomínio que eu moro, são fotografias de plantas que tem aqui no condomínio, uma palmeira que eu consegui pegar as gotículas aqui bem destacadinha, e o fato da palmeira ter essa folha bonita, retorcida, então ficou um conjunto de linhas que aponta para o centro aqui. Aqui foi um foco que eu consegui nessas gotinhas que estavam prestes a cair logo depois que a chuva terminou. Fui fazer as fotos e aqui também da mesma forma. Tudo aqui no condomínio que eu moro. Então são 3 fotografias que eu trago para vocês darem uma conferida aqui. E a gente vai com o quinto de Tataldo. O que eu posso dizer para você é o seguinte, nesse começo aqui. Eu vou ficar ligando e desligando o ventilador porque aqui está um negócio que é imoral. Eu tive que fechar a janela porque às vezes tem muito barulho lá de fora. Aí e fecho porque às vezes lá de fora está frio também a janela, né? Aí daqui a pouco, como eu fecho, aí veda tudo, aí esquenta, aí eu ligo o ventilador. Aí esfria de novo, aí eu desligo. Depois vai ficar essa lenga-lenga até o final, viu? Até o final. O que acontece? Quinto de Tataldo vai hoje, a nossa aula, ela vai ter uma duração média de 1 hora e alguma coisa aí, mas é como se a gente estivesse tendo algo em torno de 1 hora e 40 minutos de uma aula normal. Eu vou tentar gravar, depois que eu terminar aqui essa primeira etapa, eu vou tentar gravar mais um apêndice para poder a aula, no total, ter 2 horas de duração, mas vocês vão ficar fazendo pausas. A minha recomendação é, eu vou dizer a palavra. Vou dizer a palavra 3 vezes. Aí você copia a palavra, tá? Copia a palavra no seu caderno. E aí dá uma pausa, tá? Você dá uma pausa e copia a palavra, para falar a verdade. Aí continua. Eu digo a segunda palavra, você dá uma pausa e copia no seu caderno. Show de bola? Porque assim a gente vai ter, é mais ou menos a dinâmica que a gente tem na aula presencial. Para quem nunca fez o de Tataldo, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou apresentar algumas palavras com uma grafia um pouco mais complicada, com alguns desafios na grafia. Você vai escrever no seu caderno como você acredita que a palavra é grafada, escrita, e depois disso eu vou apresentar essas palavras. Eu vou apresentar a grafia correta dessas palavras para você ver. Se você acertou, beleza. Se você não acertou, escreve a palavra correta quando eu apresentar para você, tudo bem? Deixa eu fazer uma coisa importante aqui, porque ó, é gravado, mas eu esqueci de abrir a minha página de planejamento. Aqui, ó. Então, vamos lá. Caminho IFRN 2020, acompanhamento planejamento, caderno de planejamento. Aí vamos procurar no planejamento onde é que está, que coisa linda, não? O nosso quinto de Tataldo. Deixa eu ver, aqui está o terceiro de Tataldo, aqui está o quarto de Tataldo, e eu encontrei? Encontrei o nosso quinto de Tataldo, tá aqui, quinto de Tataldo. Então vou dizer as palavras, vou falar as palavras. Você tá para abrir a calculadora sem querer aqui no computador, pronto, agora fechei. Quinta, deixa eu passar logo esse primeiro slide para poder já indicar que a gente vai começar. Vamos começar então. Primeira palavra do nosso ditatal do número 5. Veja só, tem pegadinhas aqui, porque como sempre, com muito carinho, com muito amor, pensando em vocês, eu escolhi as palavras para vocês errarem todas, tudo bem? Por isso, então, prove para mim o contrário. Dê na minha cara acertando todas. Vamos lá, primeira palavra, iogurte. Primeira palavra, repetindo a segunda vez. Iogurte. Terceira e última vez para repetir. Iogurte. Tá, parece aqueles negócios, né? Que o cara fica, não sei, dizer um negócio, esqueci. Iogurte é a palavra. Segunda palavra, você vai dando pausa. Ouviu já de cara, dá uma pausa e escreve no teu caderno. Segunda palavra do nosso ditataldo. Cabeleireiro. Escute bem, escute bem. Você escutou errado sua vida todinha, escute certo agora. Cabeleireiro.
Eita, quero ver o que... Se eu era ao vivo, era bom para eu ver as milacria que alguns de vocês vão botar aqui, como é que vai ser. Terceira e última vez da palavra. Cabeleireiro. Quero ver, quero ver. Terceira palavra do nosso ditataldo. Terceira palavra. Anote aí. Gratuito. Olha coisa simples. Eu digo que a palavra é difícil, bota um negócio desse. Vou repetir. Gratuito. É a terceira palavra. Vamos para mais uma vez. A última vez a palavra, a terceira palavra, gratuito. Anotou, não foi? Sim. Vamos lá. Olha, é muito ruim você falar uma coisa, não tem ninguém que responda. Que não tem, aparece nem um chat aqui para dizer um pera, tal. Quarta palavra. Vamos assim mesmo, a vida é isso. Mussarela. Ei, não vale ver no Google não, viu? Não vale dar um Google não. Tente do jeito que eu estou dizendo aqui. Segunda vez, ó, segunda repetição. Mussarela. Primeira repetição, para falar a verdade, né? Mussarela. E vamos lá. Terceira. Mussarela. Então a palavra 4, mussarela. Show? Palavra número 5. Palavra número 5. Anote aí. Exceto. Hein? Eu não entendi o que ele falou. Palavra número 5. Exceto. Ó, já estou com calor. Aí ligo o ventilador. Última repetição. Palavra número 5. Exceto. 5 palavrinhas. Vamos para a palavra de número 6. Olha aí. Reivindicar. Entendeu? Segunda vez. Reivindicar. Quero ver? Essa aqui tem pegadinha. Essa aqui tem pegadinha. Última repetição. Palavra reivindicar. Show, show. Acordaram cedo ou estão assistindo essa aula depois? Acordaram cedo, tomaram café, estão aí fortinho ou estão com remela nos olhos ainda? Cabelo arrepiado, de pijama. Tem que estar tomando banho, alimentado, tendo comido aí sua macaxeira com carne de sol, carne de charque também é uma boa. De repente um cuscuz com ovo, ovo de granja, aquele ovo que você abre e tá lá o pinto ainda, sai voando da sua mão. É isso que é o café da manhã invocado. Ou picado de carneiro, né? Bota um cuscuz com picado de... nem eu como. Mas enfim, é forte, né? Sexta palavra, reivindicar. Sétima palavra, supérfluo. Essa é outra que tem uma galera que erra de um jeito bizarríssimo. Bizarrésimo. Bizarrérrimo. Sétima palavra, supérfluo. Não vá dar Google, não vá dar Google. Sétima palavra, supérfluo. Show? Estou escutando uma zoada. Oitava palavra, subsídio. Antepenúltima palavra, hein? Olha como é ligeiro quando a gente não está ao vivo. Mas não tem o calor, não tem a malevolência, não tem a emoção, não tem o toque, não tem o erro, não tem a graça, não tem a malhação, não tem. Subsídio. Palavra número 8. Última repetição, subsídio. Beleza? Vamos para a palavra 9. Vá cadenciando aí, dando pause, viu? Vá cadenciando, dando pause aí. Palavra número 9. Mexer. Palavra número 9. Mexer. Ó, os temas eu vou passar para vocês no final, show de bola? Os temas eu passo para vocês no final. São os dois temas, tema 37 e 38. Porque a gente já faz tempo que está para fazer o ditataldo e decidi começar por ele aqui. Palavra 9, mexer. E vamos para a última palavra do nosso ditataldo. Do quinto ditataldo. Adivinhação. Tem pegadinha aqui nessa palavra, hein? Se liga. Olha a primeira repetição. Adivinhação. Escutou direitinho? Última repetição. Adivinhação. Pegadinha, tem pegadinha, tem pegadinha. Fica atento aí. Anotaram aí, não foi? Olha só.
Vamos agora para a resolução. Vamos ver quem acertou, quem errou, se ficou com a banca, ficou comigo, se deu certo e eu consegui fazer vocês errarem. Vamos ver? Vamos nessa. Primeira resposta, primeira palavra. Olha aí, ó. Iogurte. Sabe onde é que a galera erra muito essa palavra aqui? Iogurte. Tanto é que tem gente que, por não ter coragem de estar dizendo essa palavra porque tem medo de errar, fica dizendo Danone. Só que Danone é a marca, né? Danone é a marca. Danone, iogurte. Né? Não é iogurte. A galera às vezes fala iogurte. Show de bola. Iogurte é a primeira palavra. Segunda palavra, olha aí, essa aqui eu já escutei e já vi escrito de todo jeito. Eu já vi cabeleireiro, eu já vi cabeleireiro, cabeleireiro eu já vi aqui. Cabeleireiro é o que eu vejo mais. Agora, o certo é cabeleireiro. Olha, cabeleireiro. Eu vou ao cabeleireiro. Tudo bem, a pessoa que não consegue dizer fica até com preguiça de dizer assim, eu vou cortar os cabelos. O danado é quando alguém pergunta, aonde? Aí você diz, no salão de Joana, aí fica até melhor. Né? Cabeleireiro é o nome correto, certo? C, gratuito. Sabe qual é a bronca dessa palavra? Que tem gente que bota o acento agudo nesse I aqui, não sei de onde vem. Aí ficaria gratuito e nem por isso mereceria acento agudo aqui. Não tem indicativo de que haja um acento agudo aqui, né? Gratuito. Não tem regra em que caiba esse acento agudo aqui. Número 4, aqui foi a grande pegada mestra, porque você pode ir para sua lanchonete. Eu não sei se vocês já viram alguma lanchonete escrito desse jeito, porque geralmente quando você vai para a lanchonete, para o restaurante, a pizza, o menu traz a mussarela escrita com SS. Mas da língua italiana, que é mozzarella com ZZ, quando foi recepcionado pela língua portuguesa, transformou esse ZZ em cedilha. E aí fica mussarela. Então, se você pediu a pizza, se você pode ter comido errado a vida toda. Você comeu a mussarela de 2 S's. Agora você vá à lanchonete, à pizzaria e exige a mussarela com cedilha. Tá? Exige a mussarela original com cedilha. Tudo bem? Número 5, exceto. Aqui não tem problema. Eu acho que é difícil alguém errar isso aqui. A pronúncia pode confundir, né? A pessoa, de repente, o fonema S aqui, né? O XC tem som de S. Mas eu nunca vi ninguém botar exceto com SS. Agora pode ser que alguém bote no lugar do X, bota o S. Aí fica exceto com SC, né? Tá erradíssimo. Aqui exceto é com XC. Reivindicar. Aqui o problema do reivindicar, a galera botar aqui um I, um N, uma letra N depois do I. Fica reivindicar, como se a pessoa tivesse fanha. Tá? Reivindicar a palavra. Não é reivindicar, é reivindicar. Show? Próxima, supérfluo. Veja que o sentido dessas palavras está bem simples, não são palavras de compreensão complicada. A pronúncia que às vezes pode confundir o sentido da palavra, né? A pronúncia pode... Não é o sentido, desculpa. A pronúncia pode confundir a grafia. Supérfluo. Você acredita que o erro que mais acontece nessa palavra, a galera escreve como supérfluo? Dá um embolado aqui, entendeu? A galera dá um soluço que troca esse U, bota entre o F e o L. Aí fica supérfluo. Pode acreditar, em todas as outras turmas que eu fiz essa palavra, teve gente que botou desse jeito. Eu acho que teve gente aqui que botou assim também, não foi? Supérfluo. Diga aí. Número 8. Subsídio. Palavra subsídio, aí tem aí o quê? O que acontece? O problema aqui, muitas vezes, é a galera esquecer o acento agudo. Essa aqui é um paroxítono terminado de tom. Tá? Essa é uma paroxítono terminada de tom. Então a galera pode esquecer de colocar o acento agudo aqui. Esse é o principal problema que acontece no que diz respeito a essa palavra subsídio aqui. Tá? E a palavra número 9, mexer, é outra aqui. É um probleminha bobo que às vezes a galera troca esse X por CH. Tolo, não vejo assim com tanta frequência a galera fazer isso. Mas sim, algumas vezes o pessoal substitui esse X por CH. Tá? A intenção dessa palavra está aqui justamente essa, tentar fazer vocês confundirem nesse aspecto. E o adivinhação é por quê? Porque tem gente que às vezes tira esse I, acha que é um demudo, que nem advogado, advocacia. Mas não, tem o I aí, tem a letra I depois do D. Então fica
adivinhação. Não é adivinhação, tá? É adivinhação. Então, infelizmente, hoje a gente não vai poder, eu não vou poder saber quantas vocês acertaram, quantas vocês erraram, então, tudo essa coisa toda, né? Fica no coração de vocês e no meu a certeza de que vocês têm condições plenas de acertar o máximo possível disso daqui. Mas seria bom dar umas boas risadas vendo o que alguns de vocês podem ter colocado de bizarro em uma dessas palavras aqui. Se quiser, depois compartilha comigo pelo grupo do WhatsApp, porque agora eu estou fazendo parte do grupo do WhatsApp também, né? Beleza? Fechamos então, ó, 20 minutinhos de aula. Se fosse no ao vivo, a gente estaria aqui possivelmente, se tivesse começado pelo vocabulário, pelo Ditataldo, com toda aquela repercussão que a gente tem lá, eu começaria perguntando para vocês alguma coisa simulada, a gente estaria aqui mais ou menos com 40 minutos de aula, mais ou menos. Então a gente tem 20 minutos. Com as pausas que vocês estão dando, pode ser que vocês estejam aí entre 25 e 30 minutos de aula assistida. Né? Então, vamos de vocabulário. O vocabulário, para quem nunca participou, para quem nunca fez, é o quê? Eu apresento cenários, são 10 palavras também, só que agora é para descobrir o sentido de cada uma das palavras. Mesma coisa, copia no caderno a palavra e eu vou dar, agora, ao contrário do Ditataldo, aqui eu dou alternativas. E você tenta identificar qual alternativa que traz o sinônimo mais perfeito, mais adequado para aquela situação daquela palavra. Tudo bem? 10 palavrinhas também. Então vamos de quinto vocabulário. Depois disso a gente passa para os temas do IFRN, os temas de número 37 e 38. Vamos lá. Primeira palavra aqui do nosso vocabulário. Primeira palavra, agnóstico. Anote aí no seu caderno, agnóstico. Se quiser dar uma pausa, dê uma pausazinha para anotar. E aí eu já apresento o contexto. Ele se dizia agnóstico, mas rezava todo dia. Ele se dizia agnóstico, mas rezava todo dia. O que significa nesse contexto a palavra agnóstico? Letra A, descrente. B, pecador. C, religioso. Ou D, ateu. Tem pegada aí. Dá uma pausa, dá uma conferida aí. Não vá para o Google, mas tente de analisar direitinho e eu já vou dar a resposta agora. Gente, geralmente o pessoal acha que agnóstico é o camarada que é ateu. Ateu não é agnóstico. Ateu não acredita em divindade alguma. Não tem crença nessa coisa do espiritual. O agnóstico não. O agnóstico ele não desconsidera a crença do outro. Ele só se vê livre para transitar. Ele pode não acreditar numa divindade, mas ele não desconsidera, não acha isso um absurdo que as pessoas acreditem. Entendeu? Então o agnóstico é mais um descrente, como está na letra A, do que um ateu, como está na letra D. Show? Então, letra A é descrente. Show de bola? Se você for para alguma congregação um pouco mais radical, você vai dizer que é pecador do bem. As pessoas vão dizer que é pecador de todo jeito. Né? Mas, enfim, descrente. Segunda palavra do nosso vocabulário, vamos lá, sempre vá dando pausa para poder refletir um pouco sobre a palavra. A palavra é inócuo. Você pode dar uma pausa para poder escrever aí no seu caderno. Inócuo, está aqui em amarelinho. Inócuo é a palavra. O contexto. A tentativa dele teve um resultado inócuo. A tentativa dele teve um resultado inócuo. O que significa inócuo nesse contexto aqui? Letra A. Resultado eficiente. B. Impensado. C. Revelador. Ou D. Irrelevante. Então, o que significa inócuo nesse contexto? Letra A. Eficiente. B. Impensado. C. Revelador. Ou D. Irrelevante. Dê uma pausazinha aí no seu computador. E agora vamos para a resposta. Gente, inócuo é o mesmo que irrelevante. Tá? Fez muita coisa, mas tudo o que fez teve um resultado inócuo, um resultado irrelevante, pouco expressivo. Tá? Resultado pouco expressivo. Então, o resultado aqui é pouco expressivo, é irrelevante. Show de bola? Vamos para a terceira palavra do nosso vocabulário, Vamos lá. A terceira palavra está aqui, ó, em amarelo. Prognóstico. Prognóstico. Anota aí no teu caderno. Dá uma pausazinha para anotar. Prognóstico. Aí vamos para o contexto. O prognóstico para você, aluno IAP ou aluna IAP, é muito claro. A aprovação. Eita. Eita. Eita, eu recebo. Amém, aleluia. Oi. Recebo aqui, já não deixei passar. O prognóstico para você, aluno IAP, é muito claro, a aprovação.
O que significa prognóstico nesse contexto? Letra A previsão. Letra B, o resultado. Letra C, a consequência. Ou letra D, o diagnóstico. E aí? Veja que tem algumas palavras que até podem, dê uma pausazinha aí depois, tem algumas palavras que até podem, mais de uma caber para o contexto, mas eu quero que no contexto particularmente, qual é aquela que seria o sinônimo mais adequado. E essa alternativa aqui correta é a letra A. Prognóstico é a previsão. Diagnóstico é quando a coisa já está posta e se faz uma análise dos fatos e chega-se a um resultado. O prognóstico é antes da coisa se concretizar. Tudo bem? É antes da coisa se concretizar. É uma previsão. Então, letra A, alternativa correta. A quarta palavra do nosso vocabulário está chegando agora. Quarta palavra. Está aqui. Perguntado sobre a data da prova, o reitor do IF tergiversou. Anota a palavra aí, ó. A palavra é tergiversou. Está em amarelo. Dá uma pausa e anota. Tergiversou. Contexto, mais uma vez. Perguntado sobre a data da prova, o reitor do IFRN tergiversou. Palavra difícil, viu? Palavra invocada, viu? Palavra invocada. O reitor botou quente aí. O que significa tergiversou? Letra A. Afirmou. B. Se calou. C. Respondeu. Ou D. Desconversou. O que significa tergiversou? Afirmou, se calou, respondeu, desconversou. Dá uma pausazinha para refletir, enquanto eu coço aqui a parte de fora do nariz. Beleza? Refletido, nariz coçado, vamos para a resposta. Tergiversou é o mesmo que desconversou. Quer dizer, foi perguntado, mas aí saiu pela tangente, disse alguma coisa, mas não disse nada. Desconversou, enrolou. Enrolou. Claro que agora, nessa altura do campeonato, a gente está com um cenário mais aberto aí para essa prova ser realizada no mês de dezembro, né? A nossa prova do IF está com tudo caminhando para ser realizada no mês de dezembro e o nosso edital ser publicado no dia 19 de agosto. 19 de agosto. Beleza? Vamos para a quinta palavra. Chegamos aí à metade do nosso vocabulário. Anote a palavra aqui, ó. Vicissitudes. A palavra é vicissitudes. Vamos para o contexto. Anota aí, dá uma pausa, anota e vamos para o contexto. As vicissitudes da vida parece coisa de música de sofrência. As vicissitudes da vida não me impedirão de ingressar no IFRN. Pode ter até uma. As vicissitudes dessa vida não me impedirão de ingressar no IFRN. Não vão, não. Ficou peba, mas é um começo. Então, as vicissitudes da vida não me impedirão de ingressar no IFRN. O que significa vicissitudes? Vamos lá para a primeira alternativa. Letra A, as circunstâncias. Letra B, as alegrias. Letra C, as dificuldades. Ou letra D, as ilicitudes. Dá uma pausa, reflete, pensa, porque aí você não escuta a minha voz falando sem parar a todo momento, porque eu atrapalho você enquanto você reflete. Enquanto você não der pausa, eu vou continuar falando. Se você já deu pausa, você está chateado porque quer ouvir logo a resposta. Então vamos embora. O que significa vicissitudes? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra C, dificuldades, tá? Dificuldades, tá? As dificuldades da vida não me impedirão de ingressar no IFRN. O contexto ajudou, né, meu? Mas eu poderia confundir um pouco com circunstâncias. Ilicitude só se fosse, assim, camarada meio dos ilegal, dos entorpecentes, tá ligado? Ninguém é assim. Beleza? Vamos para número 6, sexta palavra do nosso vocabulário. Anota a palavra aqui, ó, ilícito. A palavra é ilícito. Dá uma pausa, anota. Vamos para o contexto. Apesar de te amar muito, olha que coisa linda, não te passarei cola por ser algo ilícito. Me diga uma coisa aí, ficou com a boy ou não ficou? Você acha que a boy fez o quê? Ai, que lindo, como ele é ético, gamei, é você, pego. Ou a boy fez o quê? Maria, não ajuda nada, não, passo. Ou então a boy fez o quê? Não sei, eu acho que essa atitude que eu tô tendo é uma atitude meio complicada. Eu penso. O que você acha? Mas não é bem isso que você quer saber aqui, porque aqui nós estamos no vocabulário, isso não é o manual do crush, né, do crushando. Então, o que significa ilícito? Letra A, é algo errado? É algo louco? É algo ilegal? Ou é algo ridículo? E aí,
Dá uma pausa, reflete, eu acho que você já sabe a resposta. Alternativa correta, ilegal. Mas não é algo errado também? É, mas ilícito vem de lei, então a palavra ilegal está mais dentro do contexto do que errado. Algo ilícito é algo errado, mas se você tem entre errado e ilegal, a palavra que mais se aproxima é a palavra ilegal. Tudo bem? Então, ilegal é a palavra correta como sinônimo mais próximo aqui para ilícito. Vamos para a sétima palavra do nosso vocabulário. Sétima palavra, já anote aí no caderno. Intempéries. A palavra é intempéries. Anote a palavra. Intempéries. Aí está o contexto. O mês de maio foi repleto de intempéries. O que significa a palavra intempéries? Vamos para a primeira alternativa. Letra A, tempestades. Letra B, altas temperaturas. B, C, problemas. Ou D de dado, alegrias. O que são intempéries? Acho que vocês já viram essa palavra, essa expressão não é uma palavra difícil de aparecer, não. Né? Não é nada mirabolante, não. Alternativa correta aqui, depois que vocês pausaram aí, deram uma pensada. Tempestades. Intempérie é o mesmo que tempestades, tá? Aí o intempérie, temperaturas poderia, eu coloquei aí para ver se confundia, né? Parece ser o mesmo radical, mas não. Bom, show de bola? Vamos para a oitava palavra do nosso vocabulário. Alcunha, eita, é a antepenúltima palavra. Coloca aí, alcunha. Dá uma pausazinha, copia no teu caderno. E vamos ver o que significa. Ó. Primeiro vamos para o contexto. O lindo professor atende-se pela alcunha de tal. Tem que usar uma voz dessa se a frase é essa. Porque se eu falar assim, o lindo professor atende pela alcunha de tal, não é estranho. Mas o lindo professor atende pela alcunha de tal. Já fica mais assim. É uma voz que pega, cola e fica. Não vai embora. Então todos os enunciados, todos os outros, eu vou falar com essa voz agora. Enunciado letra A para a resposta. Identificação. Alcunha é o mesmo que identificação. A B. Alcunha é o mesmo que nomenclatura. Letra C. Alcunha é o mesmo que apelido. Ou quem sabe alcunha seja a mesma coisa que título. Identificação, nomenclatura, apelido ou título. Resposta. Apelido. Resposta certa, apelido, letra C. Voltando ao normal agora. Perigoso eu fazer essas coisas que fica gravado, né, meu? Aí chega alguém depois assim e diz, meu irmão, o que esse bicho tem da vida dele, né, meu irmão? Se é uma aula, é o quê? Que diabo é isso que esse bicho está fazendo? Ó, lindo professor atende pela alcunha. Pode ser identificação em algum contexto? Pode. Pode ser nomenclatura? Não, é muito, muito difícil. Mas entre apelido e identificação, alcunha é apelido, tá? Alcunha, o sinônimo mais próximo aí é realmente apelido. Então, letra C, alternativa correta. Vamos para a penúltima palavra do nosso vocabulário, isso no momento que a gente chega aqui a 33 minutos de gravação. De aula já seria aí uma coisa de perto de 45 ou 50, talvez. Vamos lá. A voz que te diz que não conseguirás, está bem bonito isso aí, né? A voz que te diz que não conseguirás quer te fazer aceitar um engodo. A palavra é essa aqui, engodo. Ó. Dá uma pausa e escreve aí. Ó. Palavra engodo. O que você acha que significa a palavra engodo? Parece nome de remédio, mas não é. Letra A, fracasso. B, engano. C, erro. Ou D, decepção. Qual o sinônimo mais próximo aqui para a palavra engodo? Dá uma pausa para refletir. E vamos para a resposta. Alternativa correta, engodo. Engano. A voz que te diz que não conseguirás quer te fazer aceitar um engano. Tudo bem? É a alternativa B, a correta para a palavra engodo. Última palavra do nosso vocabulário, última palavra, anote aí, ó. Frugal. Parece muito com o fulcral. Eu não sei se é nessa turma que a gente sempre conversa sobre um camarada, um brother, um brodíssimo, que no ano passado era fissurado dessa palavra e usava para tudo. Fulcral. Aqui não, é frugal. Essa é uma palavra que confunde, viu? Confunde. Olha o contexto. Escreve aí a palavra no caderno. Olha o contexto dela aqui, ó. O cara tem uma vida frugal. Opa. O que é uma vida frugal? Vamos lá. Alternativa A. É uma vida saudável? B. É uma vida honesta? C.
é uma vida simples? Ou D, é uma vida frutífera? Hoje, professor, eu pensei que frugal era o cara que era o dono do hortifruti, não é não? Não. Pensa um pouquinho, veja qual é a alternativa correta. A, B, C ou D? Vamos lá, qual é a resposta? Letra C, vida simples. Uma vida frugal é uma vida simples. É porque não tem nenhuma relação do radical, né? A gente não consegue frugalidade, mas não dá para ter uma relação imediata e direta. É uma palavra de um vocabulário realmente mais rebuscado. Frugal é o mesmo que simples. Show de bola? Tranquilo? Ó, ditatal do terminado. Ditatal do terminado. E vocabulário isso também. Agora vamos para os temas. Deixa eu passar aqui. Agora, na apostila de vocês, na página 41, já estamos na página 41. A página 40 foi preenchida. A gente já preencheu a apostila número 1 inteira. A apostila número 2 agora na página 41, que nós vamos para os temas de número 37 e 38. Show de bola? Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver se está aberto aqui. Ah, não, está aqui. Pronto, tá aberto aqui agora. Deixa eu me colocar aqui também para vocês ficarem me vendo e eu vendo vocês também. Cadê se eu vou conseguir fazer isso? Dispositivo de captura de áudio. Camera. Ok, pronto. Apareci aqui também. Vou me colocar, vou me posicionar aqui nesse cantinho. Pronto, que aí eu vou poder colocar os temas para vocês aqui e vocês vão anotando. Naturalmente vão dando pausas aí na medida em que eu for apresentando esses temas para vocês. Tudo bem? São 2 temas. Tema 37. Lembrando que esses temas aqui foram alvo na verdade, foram fruto de sugestões dos alunos, tanto da turma da Intensiva 2 como da turma da Intensiva 1. E na próxima ocasião que nós nos encontrarmos, eu vou pedir sugestão para vocês também. Na última aula não teve isso. A última aula teve só 2 horas, foi um tempo mais limitado, mas na próxima aula que a gente tiver, nós teremos aí as sugestões de vocês para temas. Claro que a gente tem que ver quais foram os temas que já foram abordados, para a gente não repetir. Mas teremos aqui a dica de vocês sobre os temas que vocês julgam serem importantes, que acreditam que de repente possa ser cobrado na prova do exame de seleção. Beleza? Então vamos lá. Estão me vendo aqui? Estão me vendo sim? Deixa eu colocar do lado de cá. Pronto. Temas. Tema número 37. Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui. Deixa eu ver como é que está acontecendo esse zoom. Sair um pouco daqui. Deixa eu tirar o zoom. Deixa eu ver como é que ficou. Ou ainda dá um pouquinho. Deixa eu ver como é que ficou. Opa, dá pra botar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Aí, casou direitinho. Agora só é dar mais um. Pronto. Sistema prisional brasileiro, tema de número 37, tá? Vou deixar na tela para ficar fácil para você fazer a anotação no seu caderno. Então, tema 37, sistema prisional brasileiro. Probabilidade, na verdade, eixo temático. O eixo, calma. Eixo temático, sociedade. E por que esse pulo todo, hein, filho? Se emocione não, cadê? 16, pronto, calibri aqui, pronto. E a probabilidade de abordagem eu vou anotar como sendo 2, tá? Vou anotar como sendo probabilidade 2. O coronavírus acabou monopolizando as atenções. Vocês sabem, tudo o que se fala na televisão é sobre coronavírus. E não é por acaso, é uma situação muito séria, muito grave, merece de fato nossa atenção. Desde o princípio, houve muitas autoridades que responsavelmente tentaram minimizar a situação. O presidente da República, infelizmente, foi um deles. E os governos dos estados, né, da maioria dos estados, foi que tomaram as medidas mais responsáveis de isolamento social, de recomendação de uso de máscara, de fechamento de atividades que provocam aglomerações, fechamento da atividade comercial, por mais que isso cause um impacto terrível, mas pelo menos é melhor do que uma mortandade elevada. No começo as projeções eram muito altas de mortandade, e agora elas estão se concretizando, não está no pior cenário, mas é uma quantidade muito grande, né?
Aí o que acontece? Quando tudo isso passar, quando a pandemia passar, os outros problemas vão voltar ao nosso foco de preocupação. E o sistema prisional brasileiro é um desses problemas. O sistema prisional brasileiro é terrível, é horroroso. É conhecido no mundo inteiro como masmorra. Muitas cadeias no Brasil são piores do que as masmorras medievais. E aí alguém pode dizer assim, pô, mas é para isso que serve mesmo, os caras não erraram, tem que sofrer. Nas democracias, nos regimes democráticos, não existe, pelo menos no Brasil, vamos falar de Brasil, não existe pena degradante, cruel, pena de castigo físico, não existe na lei brasileira pena de prisão perpétua, e existe no Brasil uma possibilidade de pena de morte, que é quando o Brasil está em guerra declarada contra outro país, e um indivíduo, de repente, fornece informações de segurança nacional ao inimigo, coloca a segurança do país em risco. Se ele for preso, vai ser julgado por um tribunal penal militar. Deixa eu tirar o WhatsApp, porque enquanto rolar o WhatsApp aqui, a gente não vai ter paz, né? Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu tirar daqui. Daqui a pouco eu falo com a galera via WhatsApp. Pronto. Então, esse indivíduo é julgado por um tribunal penal militar. Se condenado, vai ser fuzilado. É só a única condição que o Brasil tem pena de morte. No mais, não existe a possibilidade de punir por esses meios que eu falei para vocês. Degradante, cruel, humilhante, de castigo físico ou perpetuamente. Porque entende-se que uma pena sirva para punir o indivíduo, tirando ele do convívio social, proteger a sociedade, afastando esse indivíduo perigoso do convívio social e regenerar esse indivíduo, porque ele vai voltar. Ele vai passar um tempo na cadeia, mas ele vai voltar para o convívio social. Na teoria, a cadeia deveria preparar esse indivíduo para esse retorno, concorda? É o que acontece? De jeito nenhum. Nos sistemas prisionais estaduais não acontece isso, porque o Estado já não manda nesses presídios faz tempo. Em boa parte deles. Quem manda são as facções criminosas. O que acontece com um cara que, por exemplo, entra numa cadeia depois de ter cometido um crime de potencial ofensivo pequeno, de pequeno potencial ofensivo ou de médio potencial ofensivo? Ele vai aprender com os caras que sabem fazer coisa pior. Porque ele, obrigatoriamente, para sobreviver, ele vai ter que se aliar, vai ter que se associar a uma organização criminosa. Não é porque ele quer, ele é ameaçado, ele é cooptado, a família dele que está fora é ameaçada, para uma sobrevivência dentro da cadeia. Ou ele está de um lado ou ele não está em nenhum. E então ele é inimigo de todos. Então, isso acontece porque no Brasil o sistema prisional está nas mãos principalmente das facções criminosas, as principais cadeias do Brasil, do sistema estadual, porque no sistema federal ainda funciona, né, ainda funciona razoavelmente bem, mas nos presídios federais não. Vocês lembram que há 5 anos, mais ou menos, houve rebelião com muitas mortes lá em Manaus, em Roraima, aqui no Rio Grande do Norte, foi notícia nacional e internacional, uma carnificina, ainda tem gente procurando os seus falecidos, né, os entes falecidos naquela ocasião de Alcaçuz, né, tem exame ainda terminando, então é muito complicado. Né? É uma situação muito séria. Então, o nosso sistema prisional não funciona como deveria. E aí o que acontece? Tem algumas pessoas que apresentam algumas soluções para tentar diminuir o inchaço desse sistema prisional, dizendo que o melhor seria aplicar para crimes de baixo potencial ofensivo penas mais alternativas. Para que não precise mandar para a cadeia alguém que não cometeu uma coisa grave, mas que essa pessoa possa ser punida, sim, mas não vá para as mãos, para os braços do crime organizado, porque não, é um caminho sem volta. Entrou na cadeia sabendo roubar uma galinha, sai de lá sabendo matar. Infelizmente é a realidade que a gente tem hoje. Então é essa a situação, entendeu? Do sistema prisional brasileiro que a gente tem, infelizmente, é essa circunstância que nós temos que resolver. Temos que resolver. E quem manda nas cadeias. E o pior, essa é uma situação que, inclusive, tem repercussão fora das cadeias, porque quem está lá quando ordena ataques a ônibus, ataques a delegacias, a policiais militares, policiais civis, é os caras que estão dentro da cadeia. Então, eles estão lá dentro comandando o que está aqui fora. Quando tem briga de facções, quando tem uma tentada de retomada de uma região, né, de drogas, de uso de drogas, é pau cantando, e quem manda é a galera que está dentro dos presídios. Vinganças são mandadas de dentro da galera dos presídios. Infelizmente é o que acontece. Tá? Vamos para as problematizações possíveis. Primeira problematização possível, vou colocar aqui, ó. Você vai anotar aí, ó. P1. Superlotação. Por que ficou tão pequeno?
Ah, é porque eu tenho que copiar de acordo com o que está aqui. Deixa eu subir um pouco mais isso aqui. Deixa eu subir. Pronto. P1, superlotação. Tá? Superlotação. É a problematização 1. A problematização 2, olha. A problematização 2, deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês, tá ok, tá beleza. A problematização 2 para esse tema é o domínio das facções criminosas, como eu bem já mencionei para vocês aqui. Cadê? Domínio das facções criminosas. Tá? Essa é a problematização 2. Já também tratei aqui dessa infelicidade que acontece nas cadeias brasileiras hoje. E a problematização 3 tem a ver com o cenário atual, com o momento atual. Porque quando tudo começou relativo a essa coisa da pandemia do coronavírus, quando isso chegou aqui no Brasil, cogitou-se, viu? Cogitou-se liberar determinados presos para evitar o alastramento da doença nas cadeias. Presos de menor potencial ofensivo, seria dado a eles um indulto para que eles fossem para suas casas. Mas, enfim, é tudo muito confuso, porque quem garante que esses caras vão ficar em casa mesmo? Essas pessoas vão ficar em casa. Então, o impacto do coronavírus nos presídios se fez sentir muito fortemente. Tanto que é que ninguém, não sei se vocês lembram, assim que aconteceu essa coisa de começar a quarentena, o pânico que se instaurou, teve uma fuga em massa. Centenas de presos correndo portão afora, numa cadeia lá em São Paulo, se não me engano. Mais de 600, né? Foram recuperados pouquíssimos daquela galera. Não sei se vocês lembram disso daí. Então, e essa preocupação ainda existe. Ainda hoje tem muitos presídios em que os índices de coronavírus dispararam. Como é que vai se fazer isolamento social no presídio, meu Deus? Não tem condição. Como é que vai fazer uma higiene adequada num presídio? O cara não tem acesso muitas vezes a um sabonete, né? Não tem acesso a uma roupa limpa. Não tem condição de fazer isolamento social e sistema de higienização dentro de um presídio. Logo que não são os caras que mandam, né? Não são os gerentes dos presídios que mandam na parada toda lá. Na maioria, em boa parte das vezes, para falar a verdade. Tudo bem? Então, o tema 37 está aí, sistema prisional brasileiro. Sistema prisional brasileiro. Vamos para o tema de número 38. Se quiser dar um tempinho para anotar aí direitinho no seu caderno, ó, vai cadenciando aí o tempo com as pausas, tá? Vai cadenciando. Mas o tema 38 eu já vou colocar aqui, ó. Também foi fruto de uma dica da galera da Intensiva 2. Vida emocional dos adolescentes. Na verdade, a galera lá da Intensiva 2 sugeriu assim, problemas psicológicos dos jovens. Mas aí problemas psicológicos aí é uma coisa muito mais associada, depender do problema, é uma abordagem terapêutica ou médica, né, psiquiátrica. Mas tem coisas mais sutis que podem desembocar nessas coisas mais drásticas, que são fruto de preocupação, de atenção. E tudo começa com essa coisa da vida emocional, tá? A vida emocional dos adolescentes. Deixa eu colocar logo aqui o eixo temático. O eixo temático é saúde. Saúde emocional. E a probabilidade eu aponto como 2 também. Então, são 2 temas com uma perspectiva mediana de abordagem na prova do exame de seleção, segundo minha perspectiva, né? Minha análise. O que acontece, minha gente? Hoje, no mundo ocidental, é nítido. Tem muitos países que passam esse tipo de problema, o Brasil é um deles. Os jovens estão encarando demandas, obrigações múltiplas muito cedo, crianças, adolescentes. E isso tem gerado uma ansiedade muito grande, um medo de falhar, um medo de não dar conta. A pressão de ter que dar uma resposta, de ter que dar um resultado, de ter que acertar, de ter que ganhar. E o medo de perder, de fracassar, de falhar, são essas as palavras que inclusive esses jovens usam. Fracassar, perder, falhar, é como se fosse um carimbo maldito que fica na nossa testa. Os jovens são colocados diante dessas demandas, mas não são ensinados a como lidar com elas. Então a cobrança vem, é uma cobrança que às vezes acontece verdadeiramente por parte de pais e responsáveis, e professores, e escola, mas é uma cobrança que aí o jovem aprende também a colocar sobre si mesmo. Então ele passa a fazer rodar na sua mente um programa que diz assim, você não pode falhar para tudo. E todo desafio que ele tem pela sua frente, ele encara mais pelo medo de falhar
do que pelo desejo de alcançar e a certeza de que tem condições e capacidades para poder alcançar. É bem o que a gente sente aqui em relação à prova do exame de seleção. Eu acredito que alguns de vocês podem sentir esse tipo de situação, pode sentir, de uma incerteza, uma dúvida sobre o próprio potencial. É muita gente, é muito difícil, eu não sei se eu posso, eu não me vejo lá, eu queria, mas eu não sei, é muito difícil. E aí já começa um discurso que sabota, na partida, já sabota os esforços, você já começa meio que desmotivado porque sabe que tem poucas chances. E esse tipo de coisa tem que ser deixada de lado, esse tipo de ideia é uma ideia que só faz atrapalhar, não é verdade. Não é verdadeira. Enquanto não se concretiza, é apenas um pensamento. Mas é um pensamento que atrapalha. Você poderia muito bem, a ideia é reprogramar isso para pensar, eu quero, eu tenho os recursos na minha mão e eu posso. Tem dificuldades? Tem. Tem erros? Tem. Mas são só meus? Não. Outras pessoas também passam pelas dificuldades, têm esses erros. Então eu tenho que tentar resolver esses meus erros, encarar essas dificuldades e partir para frente. Dar um passo de cada vez. Eu tenho condição, se eu fizer assim, de alcançar o que eu quero, meu objetivo. Se eu não conseguir alcançar esse meu objetivo agora, ele não é o único que eu tenho na minha vida. Isso que eu estou aprendendo vai servir para a minha vida como um todo. E eu não vou partir do zero para um objetivo seguinte. É claro que falando assim é muito mais fácil, né, minha gente? Mas é que tem que ser. É isso. A realidade da vida é isso. É uma prova com uma porta bacana para ser aberta para uma excelente instituição, mas não é a única porta que nós temos. Então encare isso com a ideia de eu tenho condições de chegar lá e abrir essa porta e entrar. E ser aluno do IFRN no ano de 2021. Amém. É isso que eu tenho condição de fazer. Eu sei que é um desafio que tem mais gente envolvida, mas eu vou fazer o meu. E os outros, quem quiser, que faça o seu. É isso. No que diz respeito à concorrência. Né? No que diz respeito à concorrência. Entendeu? Então, nós, os adolescentes, os jovens, eles acabam sendo colocados diante de um desafio muito, de vários desafios, de forma muito, não é preliminar, mas precoce. Tem que decidir a carreira profissional aos 13 anos, aos 14 anos, por exemplo. Eu acho precoce. Mas, enfim, não se ensina esses jovens a poder lidar com esses desafios e a se empoderar e se sentir realmente em condições de encarar esses desafios, para gerenciar o que fazer, como fazer. Entendeu? Então, esse é o grande lance. E isso traz um aspecto emocional terrível, que é a ansiedade, que é o medo. Alguns jovens evoluem para crises de ansiedade sérias, para crises de pânico. Em alguns momentos, isso pode levar a uma coisa mais grave, que é a depressão. Não é sempre, mas pode levar a um quadro de depressão. Que depois que se tem contato, quem chega nessa situação precisa de um contato com um profissional, terapeuta, para discutir, para dialogar, para abrir um pouco mais os horizontes do adolescente. E se for o caso, não é problema nenhum em relação a isso, é absolutamente natural. É legal que não se chegue a esse ponto, mas se tiver de chegar, pode-se entrar com uma medicação para diminuir essa ansiedade e a pessoa possa vivenciar essas situações cotidianas com menos peso. E depois que sair da situação extrema, com o auxílio profissional, corta a medicação, enfim, é o psiquiatra que indica esse tipo de coisa. E está sendo cada vez mais comum o acesso. Por um lado, isso é uma coisa bacana, o acesso ao terapeuta, ao psicólogo, está sendo cada vez mais comum, porque o tabu, muito possivelmente, que existia antigamente de quem procurava esses profissionais estava passando por uma situação emocional desequilibrada, e nem sempre é assim, né, de total desequilíbrio. Louco, vamos dizer assim, a palavra era doido. Ah, só precisa de psicólogo quem é doido. Esse tabu está caindo, né? Essa foi uma mentira que se contou ao longo de muito tempo. Esse tabu está caindo, então, por um lado, isso é positivo. O tabu está caindo. Mas o aumento dessa procura é sintomático de uma situação emocional cada vez mais complicada para os jovens. Ok? É bem nessa pegada aí que a gente pode tratar esse tema. E aí, veja só. Quais são as problematizações possíveis em se tratando desse tema aqui? Eu tenho 3. A primeira delas está muito relacionado ao tema do ano passado. Eu até coloquei, né? Mas vamos considerá-la como a menos possível. Vivência no ambiente virtual. Porque vocês lembram que no ano passado o IF tratou do tema do cyberbullying, que está bem dentro dessa realidade aqui. O que acontece é que o jovem muitas vezes usa o ambiente virtual como uma fuga para as questões reais do cotidiano. É uma fuga para não encarar de frente o cotidiano. Então se afunda em universos cada vez menos palpáveis, em que o sofrimento também é virtual.
Isso acontece, tá? Isso acontece. A problematização 2 é essa daqui, ó. Essa problematização 2 vai na linha do que a gente começou a tratar. As múltiplas exigências da sociedade. Cadê? Deixa eu copiar isso aqui, colar. Pronto. As múltiplas exigências da... E a ansiedade, perdão. As múltiplas exigências e a ansiedade. Anote aí. Dê uma pausazinha, tá? Você deu uma pausazinha, porque como já está na sua tela, deixa eu ver como é que está. Como está na sua tela aí, fica fácil dar uma pausa e anotar. Ok? As múltiplas exigências e a ansiedade. O que isso significa? Você tem aí uma situação em que, poxa, muita coisa para fazer, não sei se dou conta, muita cobrança, se eu errar e se eu falhar, vai criando uma bola de neve gigantesca, que vai se avolumando e vai deixando o jovem cada vez mais tenso. E isso pode evoluir para uma crise de ansiedade. Tá? Então, as múltiplas exigências e ansiedade. O que eu quero dizer, inclusive, sobre esse aspecto aqui. A gente desenvolveu nos últimos anos uma tendência de acreditar que somos multitarefas, somos seres multitarefa. O que significa? Que a gente tem capacidade, habilidade desenvolvida de fazer muita coisa ao mesmo tempo e fazer bem. Mas tem vários estudos que mostram que isso não é bem assim. Nós tivemos uma evolução de milhões de anos que nos capacitou para desenvolver determinadas habilidades associadas a buscar alimento e sobreviver, principalmente no que diz respeito à corrida de predadores. E isso a gente fez mantendo o máximo de atenção, presença. Eu estou focado no que é necessário para poder encontrar o alimento certo, na hora certa, caçar, por exemplo, e como alcançar esse alimento, e escapar quando eu sentir um perigo. Entendeu? Presença, foco. Então, nós tivemos uma evolução que nos habilitou a fazer uma tarefa de cada vez, para fazer bem feita. A gente pode até fazer várias tarefas de uma vez, mas não são eficientes, não é uma execução eficiente. Isso significa que alguma ou todas essas tarefas não serão bem executadas se tivessem sido feitas uma a uma. Então, nós não somos seres multitarefas, embora o mundo queira fazer a gente acreditar que somos, tá? Que nós somos, mas não somos. E a problematização 3? A problematização 3, deixa eu puxar ela para aqui, ó. Sexualidade é outro aspecto em que essa dificuldade, né? Porque existe uma pressão muito grande também por parte da sociedade para com o jovem sobre a vivência da sexualidade. De um lado existe um tabu, do outro lado existe uma pressão. O tabu diz o seguinte, não, sexo, nada a ver, nada disso. Falar de sexo, não. Escola falar de sexo, não. Sexo é perversão. Deixe disso, deixe de conversa. Onde é que você aprendeu essas coisas? Esse é o lado do tabu. E existe o lado da cobrança. Oh, você ainda é virgem? Caramba, você não vai ficar com aquela menina, ela é tão bacana, tão bonita. Não é nem bacana, ela é gostosa. O cara geralmente diz isso. Ela é gostosa, é bonita. Ah, você não vai ficar com aquele cara lá, pô, que cara gatão, todo mundo queria ficar com ele. A pressão por parte, às vezes, amigos, para se viver a sexualidade para poder satisfazer os interesses dos outros e não da própria pessoa, e o tabu do outro lado que impede que a gente tenha um pouco mais de esclarecimento sobre as coisas associadas à nossa vida sexual. Sexualidade não é necessariamente sexo, viu, gente? Sexualidade não quer dizer unicamente relação sexual. E você ser favorável a se tratar a sexualidade, alguns aspectos em alguns ambientes como o escolar, não significa estimular a atividade sexual, mas é conversar sobre a própria intimidade, conversar sobre a saúde íntima, conversar sobre os sentimentos, sobre o autoconhecimento, sobre si mesmo e a relação com o outro. Sexualidade é isso. Então, quando você diante se vê, por exemplo, de uma situação em que há uma pressão por parte de amigos para poder fazer determinada coisa no que diz respeito à intimidade, estar preparado do ponto de vista sexual e dizer assim, não, eu vou seguir aquilo que eu acredito ser bom para mim, para o meu corpo, para a minha consciência, e eu acho que nesse momento eu não estou preparado para poder ter relação com essa pessoa. E ponto. Então, sexualidade não é necessariamente relação sexual. Sexualidade é observar a si mesmo, sua saúde íntima. Para vocês terem uma ideia, isso é tão sério. As mulheres, elas têm hoje, e já há algum tempo, uma coisa mais vantajosa diante de nós homens, que é que as mães geralmente levam as filhas para o ginecologista,
para justamente cuidar de sua saúde íntima, de uma maneira geral. Como a ausência disso entre os homens é tão gritante, a gente observa pelos índices de câncer de pênis, principalmente aqui no Nordeste. São altíssimos. A quantidade de pessoas, de homens, que são acometidos de câncer de pênis é altíssima essa quantidade. Sabe por quê? Porque falta higiene, falta uma orientação de que deve ser feita uma higiene adequada da saúde íntima do homem e como essa higiene deve ser feita. Uma visita no médico específico, que é o urologista, por exemplo, para cuidar da sua saúde íntima. Então, o homem está muito atrás nisso, porque para ele é como se a nossa cultura entende assim, não, vai vivendo aí, ó, a tua vida é essa, meu. Faz o que tu quer, tu é homem aí, então não tem para que ficar com essa preocupaçãozinha, não. Essa preocupação não é para homem, não, seja macho. E isso é um erro terrível, horroroso. É fruto de uma cultura. Sim, uma cultura que a gente pode dizer machista, uma cultura patriarcal, né? Então, falar de sexualidade é olhar para si mesmo a partir da perspectiva do respeito por si mesmo, pelas suas próprias convicções no que diz respeito à sua intimidade e à sua saúde íntima também. Atenção ao seu corpo e respeito ao seu corpo. Entendeu? Então, isso é tratar de sexualidade. Então, são as 3 problematizações possíveis, são essas que estão aí para vocês, tá? Vivência no ambiente virtual, as múltiplas exigências e ansiedade e a sexualidade. Então, fiquem de olho. Temos agora 38 temas. 38 temas. Com isso, temos aqui de gravação 1 hora e 1 minuto. Isso seria o equivalente nas discussões que a gente tece dentro das aulas online, ao vivo, seria o equivalente a 1 hora e 40 a 2 horas de aula. De 1 hora e 40 a 2 horas de aula. Com o intervalo, a gente teria aí mais 20 minutos. Então, o que eu quero, então, sugerir para vocês? Nós terminamos aqui hoje essa aula, ok? Vocês têm mais 2 temas, vocês têm aí a atividade quinta, a quinta atividade de total de vocabulário já sacramentada. Vocês têm a análise da redação da carta argumentativa nas mãos, o arquivo que eu mandei ontem para o grupo do WhatsApp, que agora eu faço parte, tá? Mandei para vocês pelo grupo do WhatsApp, façam análise dessas redações, dessas cartas argumentativas, porque é uma continuação da aula anterior, que foi carta argumentativa. E na próxima ocasião a gente vai tratar de dissertação argumentativa. Para vocês, a turma avançada, eu pulei um gênero. Porque como para vocês a ideia é ser muito mais focado, e eu estou conseguindo fazer isso, mesmo tendo um grupo de aulas muito denso, nossas aulas de redação são muito densas, eu pulei o editorial. Nós não vamos ter aula de editorial. Vocês vão passar diretamente à dissertação argumentativa. Havendo tempo, em um determinado momento, a gente pode fazer um apenso aí, colocar uma inserção para o tratamento editorial. Inclusive, como ele é muito parecido com o artigo de opinião, em 40 minutos, 50, a gente consegue ter uma aula sobre editorial para dar conta do recado. Tudo bem? Mas a gente encerra por hoje aqui, com um compromisso cumprido de que a gente continua mantendo as aulas toda semana. Próxima semana aqui, muito possivelmente, não haverá aula por causa do aulão. Vai ter o aulão na verdade, que não é que não vai haver aula. Haverá o aulão de revisão para o simulado, que acontece na semana seguinte, dia 8. Tudo bem? Então, próxima semana, dia 1º, deixa eu ver aqui na data aqui se é dia 1º mesmo. Dia 1º, isso, 1º de agosto, tem o aulão de véspera, então vocês vão ter aula, mas não é aula de redação. Eu vou participar só para poder fazer um bate-bola com todo mundo, 10 minutinhos, mas vai ser mais português e matemática. E na semana seguinte a gente vem com o nosso segundo simulado, uma mega atividade que você deve participar. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, minha querida? Deixa eu mostrar minha cara melhor para vocês aqui. Voltando. Ótimo, ótimo, ótimo. Sai daqui, peraí. Vem para cá, vem para... E aí, eita, que gandão. Pronto, show de bola. Pois, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, tenham todos um bom fim de semana. A gente se vê na próxima semana. E a atividade, naturalmente, veja só, na aula passada a gente teve uma atividade que foi a carta argumentativa. Na próxima aula, quando nós estudarmos a dissertação argumentativa, teremos a 10ª atividade. Beleza? Beijo para vocês, fiquem bem, se cuidem. Qualquer coisa,
me comuniquem aí pelo Instagram principalmente. Vamos manter nossa interação também via WhatsApp. Beleza, galera? Fiquem bem. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu, galera!